Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eudes e estarei aqui junto com a professora Neide e a professora Claudineia para comentarmos as questões 29 a 33 do ENAD de Pedagogia de 2017. Vamos iniciar, então, com a questão 29. A questão 29, ela aborda o EJA. A educação de jovens e adultos, o EJA, é espaço de tensão e aprendizado em diferentes ambientes de vivências que contribui para a formação de jovens e de adultos como sujeitos da história. É inadiável que a EJA se integre a um sistema nacional de educação capaz de oferecer oportunidade de acesso, garantia de permanência e qualidade a jovens e adultos para a conclusão da educação básica. Todos os esforços feitos pelo Brasil nesse campo, em especial a partir da Constituição Federal de 1988, que preceitua no artigo 208 a educação como direito de todos e dever do Estado, da LDB da Educação Nacional, que passa a assumir a EJA como modalidade da educação, e também da resolução do SEB-CNE 1/2000, que reafirma a especificidade dessa modalidade, demonstram que a cobertura da EJA é ínfima, se comparada ao número de jovens e adultos brasileiros que não concluíram a educação básica, e que a oferta existente ainda está longe de corresponder às reais necessidades desse grupo. Bom, isso é do MEC, adaptado de 2008, Desafios da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Então, com relação a esse tema, vem aqui, nós temos 5 alternativas e perguntam aqui qual dessas estão corretas. Então, vamos analisar cada uma delas. 1. Os alunos jovens e adultos caracterizam-se como um grupo heterogêneo do ponto de vista da faixa etária, da cultura, da visão de mundo e de conhecimentos prévios? Sim, isso é correto. Não há um grupo homogêneo. É um grupo heterogêneo, aliás, por diversos aspectos, né? Do local que mora, do grupo social, do pertencimento a que ele está inserido. A segunda, a oferta da EJA se dá por meio de cursos regulares e é destinada a jovens e adultos maiores de 18 anos? Não, essa alternativa está incorreta. O EJA, ela é para 15 anos ou mais para o ensino fundamental e para o ensino médio, que é acima de 18 anos. Terceira, a EJA tem como objetivo central alfabetizar jovens e adultos que interromperam os estudos ou que não tiveram acesso à escolaridade? Essa alternativa está incorreta, porque, pelo regulamento do EJA, o objetivo central é intensificar as matrículas, enganjando toda a comunidade escolar de forma permanente, lúdica e criativa, a buscarem, é claro, novas matrículas. Alternativa 4. A adoção da EJA como modalidade de ensino a partir da Constituição Federal de 88 contrapôs-se ao ensino profissionalizante com o objetivo de preparar os estudantes para o ensino superior? Essa alternativa também está incorreta, porque não se contrapõe ao ensino profissionalizante, muito pelo contrário. Nós temos, por exemplo, o EJA-AD do SESI, que é profissionalizante, ou seja, ela ministra o EJA do ensino médio
profissionalizante. Então, o aluno se inscreve e ele sai de lá como eletricista, dependendo da unidade, controlador e programador de produção, assistente de controle de qualidade. Então, não há essa contraposição com o ensino profissionalizante. E a quinta alternativa, situada no âmbito do direito à educação, a EJA tem firmado cada vez mais seu papel na história da educação, representando uma possibilidade de acesso à educação escolar. Alternativa correta. Realmente, o EJA surgiu e continua como uma possibilidade de acesso à educação escolar. Então, das 5 alternativas, é correto apenas o que se afirma na primeira e na quinta. Então, pelas opções apresentadas, nós temos a letra A como correta, porque ela menciona a 1 e a 5. Vamos, então, para a próxima questão. Nós vamos para a questão 30. Essa questão 30, nós temos uma tirinha onde nós vemos aí 2 personagens da zona rural, né? Representados pelo Maurício de Souza. Aí surge o diálogo. Na verdade, só tem um falando, o outro ouvindo e analisando. Eu é que não posso nem pensar nisso, quem me dera. Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho aqui, ajudar as pessoas a viver melhor. Considerando a tirinha apresentada e as questões de variação linguística que ela suscita, assinale a opção correta. Nós temos 5 opções, A, B, C, D e E, e vamos analisar cada uma delas. Nós vemos que essa tirinha, ela trata o quê? De variação linguística, ou seja, variações que derivam do contexto social. E, assim, há uma predominância da comunicação informal, ou seja, nós observamos que as palavras da tirinha evidenciam a manutenção da comunicação rural. E nós sabemos que isso faz parte do dia a dia de milhares de famílias, principalmente, que vivem no campo. Letra A. A gramática normativa é a fonte de explicação para os fenômenos linguísticos em uma sociedade? Não. Não é verdade. Quando a gente vê aqui de gramática normativa, está falando de norma culta. E norma culta não é fonte de explicação. Por quê? O ser humano nasce com uma faculdade inata de linguagem, possuindo uma gramática intuitiva. Letra B. A realidade linguística é grafocêntrica, o que justifica o ensino das modalidades orais e escrita da língua. Não. A gramática normativa não é fonte de explicação. Tá? Dizer que a realidade linguística é grafocêntrica e isso justifica, não é verdade. Porque o que nós temos que entender é que a linguagem é uma manifestação da cultura. Então, a letra B também não está correta. Letra C. As marcas da oralidade devem ser suprimidas para o uso correto de qualquer gênero de discurso escrito? Como assim? Não devem ser suprimidas. Claro que não, porque isto mostra um preconceito grafocêntrico linguístico, quando você deixa de lado outra apropriação cultural linguística.
Letra D, o fenômeno da variação linguística indica que uma língua falada deve respeitar as regras da gramática normativa? Não. Claro que não. O falante, sendo o enunciador, ou seja, aquele que põe o sistema linguístico em processo, é o fornecedor do conhecimento linguístico. Ou seja, ele é o parâmetro. Consequentemente, não há compreensão para a existência de um preconceito linguístico. Preconceito este, é claro, que é anotado quando você, nessas 4 primeiras alternativas, ele fala que essas marcas devem ser suprimidas e que você deve respeitar a gramática normativa, ou seja, a gramática culta. Então, após observarmos que A, B, C e D não estão corretas, vamos analisar a letra E. O caráter multicultural e desigual da oralidade, que se realiza tanto na forma culta quanto em outras, carrega marcas de tempo, espaço e lugar. Isso. Essas marcas de tempo, espaço, lugar são únicas de cada local, de cada momento, de cada sociedade e cabe a nós e a vocês a respeitar essa predominância da comunicação informal. Ok? Vamos agora, então, para a questão 31. Olá, sou a professora Neide e vou comentar com vocês a questão 31. Vamos lá. A identidade e o papel docente têm se alterado ao longo dos anos. O entimena, que é uma palavrinha desconhecida para vocês, mas entinema está relacionada a uma premissa que contém um dado antecedente e uma ideia consequente. Vamos lá que a gente vai compreender esta questão a partir do enunciado totalmente lido. Vamos lá. O entimena, que concebe o professor como aquele ser que seduz. Então, o entinema, professor, a ideia antecedente, e aquele que seduz, a ideia consequente, que encanta pelo conhecimento, tem apenas ficado na memória dos professores. Na Idade Média, o entimena que se consolidou foi o do professor sacerdote, aquela ideia do professor vocacionado, do professor enquanto sagrado, tá? O que professava uma fé, aquele vocacionado a ser professor. Na Idade Moderna, o entimena identificava o professor como aquele que tinha o poder de interferir na mobilidade social de seus alunos e era capaz de possibilitar ascensão para aqueles que se dispunham a dedicar-se ao trabalho acadêmico. Então, o professor, com todo aquele know-how, com todo aquele conhecimento, ele possibilitava o aluno se deslocar de uma camada da sociedade social para uma outra camada. Exemplo, da classe baixa para a média, da média para a alta. Tá? Na Idade Média, o papel do professor está subsumido de valor. E na grande maioria das vezes, o professor aparece de forma caricaturada. O fracasso dos alunos é estampado nos meios de comunicação e aponta que os professores não conseguem cumprir o seu papel social. Olha aí, antes o professor sagrado, agora o professor colocado numa condição de aquém. Numa condição, como diz o grande professor Rodolfo Ferreira, o professor, a ideia de ser professor agora está profanada. Então, vamos lá.
Com base no texto, avalie as afirmações a seguir. Uma dica para esta questão: essa palavra entimena, se você deixá-la de lado, você consegue compreender a questão, porque entimena está ligada a uma questão da filosofia, né? É entendida como um silogismo, né? Que tem uma ideia anterior e uma ideia posterior. Então, vamos lá. 1. O trabalho do professor foi modificado ao longo da história, bem como seu status profissional, a sua posição, a posição que esse professor ocupa na sociedade. Sim. Na Idade Média, predominou a laicidade do magistério. O que é a laicidade? Estado laico, né? A ideia de que a profissão docente estaria numa contraposição às ideias confessionais, às ideias religiosas. Não, né? Eu já falei lá em cima, estava no enunciado, que o professor, ele era tido como um sacerdote. O trabalho do professor na Idade Moderna foi marcado pelo entimena na doação ao outro, visando a salvação dos alunos. Foi na Moderna isso? Não, né? A gente até já entendeu que o professor ele estava numa outra condição aí, um pouco aquém, né? O trabalho do professor na Idade Média é pautado na inserção das tecnologias e nas relações da sociedade. Nesse contexto aí, o professor ele precisa, de certa forma, ter um domínio das tecnologias, e as tecnologias são colocadas um pouco acima até do próprio professor. A gente precisa pensar nisso e entender que a tecnologia ela está a serviço do professor. Então, é correto apenas o que se afirma na letra A, que está relacionada ao item 1 e ao item 4. O trabalho do professor foi modificado ao longo da história, bem como seu status profissional. O trabalho do professor na Idade Média é pautado na inserção das tecnologias e nas relações da sociedade. Olha bem, viu? Precisou da gente compreender o que era a palavrinha entimena? Um pouquinho, mas não fez tanta diferença, né? Muito bem. Vamos lá para a questão 32. Olá, eu sou a professora Claudineia Batista e vou dar continuidade nessa conversa com vocês a respeito da questão 32. Vamos lá. Aprovado pela Lei nº 13.005, de 2014, o Plano Nacional de Educação, PNE, para o decênio 2014-2024, constitui-se como um instrumento de planejamento governamental que cumpre uma prescrição da Constituição Federal de 1888, artigo 165, parágrafo 4º. O PNE visa a realização de 20 metas. A essas metas são vinculadas 253 estratégias que devem ser cumpridas em sua vigência. Entre essas metas estão a meta 15, que trata da garantia em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência desse PNE, da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação. E a meta 20, que trata da ampliação do investimento público em educação pública. Bom, a questão 32, ela trata sobre as metas do PNE. Uma contextualização ela é feita, né, sobre o Plano Nacional de Educação, que é um documento que apresenta um conjunto de metas e estratégias que contemplam todos os níveis, modalidades e etapas educacionais, desde a educação infantil até a pós-graduação, além de estabelecer as diretrizes para a profissão docente, a implantação da gestão democrática, o financiamento do ensino. Bom, o PNE ele tem força de lei, ok? E estabelece as 20 metas que serão cumpridas, devem ser cumpridas até 2024, ok? Bom, o texto provocativo ele opta por destacar a meta 15, que é a criação de uma política nacional de formação dos profissionais de educação até 2024. Vamos lá, só relembrar
o que trata, assim, né, na sua essência, a meta 15, né, na totalidade da meta. Trata da formação do professor, que todos os professores da educação básica possuam curso superior. Além disso, a meta espera-se que todos os professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio possuam formação superior na área em que lecionam, ou seja, professores com formação superior, licenciado na área em que atuam. E o texto também, né, comenta sobre a meta 20, que é a ampliação do investimento público em educação pública. Bom, a questão quer saber o seguinte: diante do contexto da meta 15, o que o PNE, o Plano Nacional de Educação, também estabelece. Então, vamos lá. O que trata a meta 15? Lembrando, da formação dos profissionais da educação, ok? Então, vamos à opção correta. Dentre essas opções, vamos analisar qual é a correta. Então, vamos lá. Letra A. A implementação de programa de concessão de bolsas de estudos a professores de idiomas das escolas públicas de educação básica para realizarem estudos de imersão e aperfeiçoamento. Bom, a meta 15 trata sobre bolsas de estudos para professores de idiomas de escolas públicas? Não. Ela trata, né, ela comenta, ela traz a formação dos profissionais de educação. Então, eu já posso descartar essa opção. Ela não está correta. Vamos analisar a letra B. A letra B diz: a universalização da oferta e das matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais que atuam na educação formal. A meta 16, tá? Ela até trata sobre a formação continuada e a pós-graduação de professores. Porém, a questão quer saber no contexto da meta 15, que trata da formação dos professores, né? Da formação dos profissionais da educação. Então, a letra B também está errada. Vamos olhar a questão, a letra C. A implementação de programas de formação de profissionais da educação para as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para a educação especial. Bom, dentre as 20 metas, a implementação de programas de formação de profissionais da educação para as escolas de campo, para as comunidades indígenas e quilombolas e a própria educação especial não é referenciado no documento. E, mais uma vez, a meta 15 trata da criação de uma política nacional de formação dos profissionais da educação, né? Sem especificidade. Não deixa claro, por exemplo, que vai ser os profissionais da educação das escolas de campo ou das comunidades indígenas. Diz que é uma política nacional de formação dos profissionais de educação, ok? Vamos lá olhar a letra D. A formação em nível superior dos profissionais da educação básica em cursos de licenciatura na área em que atua. Opa! A meta 15 trata exatamente da formação do professor. Todos os professores da educação básica, ou seja, professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, devem possuir formação superior na área em que lecionam. Bom, eu já posso afirmar que essa opção está certa. Vamos analisar a letra E. A implementação de cursos e programas para assegurar a formação específica em nível médio nas respectivas áreas de atuação aos docentes em efetivo exercício. Bom, a formação docente em nível médio, segundo o PNE, não é aceito para assegurar o exercício da docência do professor. É necessário o nível superior. Então, diante das opções, a questão 32, a resposta correta, a resposta certa, é a letra D. Ok?
Vamos então agora para a questão 33. Do ponto de vista formal, atualmente todos os alunos podem visar a excelência, na medida em que todos podem, em princípio, entrar nas áreas de maior prestígio, desde que autorizados por seus resultados escolares. A escola é gratuita, os exames são objetivos e todos podem tentar a sorte. O quadro formal da igualdade de oportunidades e do mérito foi globalmente instalado em grandes números de países. Essa é a primeira citação, é de Dubé, em caderno de pesquisa. A segunda menciona que a escola legitima, pela via da apreciação do mérito pessoal dos alunos, as diferenças e desigualdades entre indivíduos, transformando-as em um escalonamento dos rendimentos escolares. Assim, legitima-se como instituição que oferece oportunidades para todos, ainda que não ofereça a todos a mesma coisa. Citação de Sacristã em Educação Obrigatória, seu sentido educativo e social. Então, nós temos duas citações aqui. Considerando esse contexto meritocrático exposto pelos autores, estimulado pela ampla utilização das avaliações externas como instrumentos de quantificação da qualidade da educação, cabe ao professor, no exercício da sua profissão, propor alternativas que visem garantir a igualdade de oportunidades para todos os alunos. E aí vem a provocação. Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir. Então, nós temos 4 afirmações e vem a pergunta. É correto apenas o que se afirma em... Então, vamos analisar as 4 alternativas. Nós vimos que as citações falam de um contexto meritocrático, ou seja, da meritocracia. Nós sabemos que é claro que a globalização acirrou a competitividade e a educação passou a ser um, digamos, sinônimo de produtividade. Ou seja, o fator competitivo é a essência da meritocracia. Mas nós estamos aqui imersos na educação. E por isso cabe a nós se contrapor a esse discurso da meritocracia. Vamos analisar aqui, então, a primeira. Sendo a escola uma instituição pública e as avaliações externas padronizadas, cabe ao professor preparar seus estudantes para que alcancem bom desempenho nos exames e obtenham os melhores índices possíveis, a fim de conseguir acesso às áreas de maior prestígio. Será que esse é o papel da educação brasileira? Basta dar uma lida, uma verificada na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que a gente vê que não é esse o objetivo da educação. Pela BNCC, a gente observa que o objetivo é formar estudantes com habilidades e conhecimentos considerados essenciais para o século XXI
incentivando a modernização dos recursos e das práticas pedagógicas. A BNCC foi estruturada em competências. Ou seja, para a BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver questões do cotidiano, do mundo do trabalho e para exercer a cidadania. Então, essa primeira não está correta. A segunda, é importante atuar com responsabilidade na formação e preparação dos estudantes para as avaliações e fortalecer seus méritos pessoais, o que exige focalizar a língua portuguesa e a matemática como prática eficiente na melhoria do rendimento escolar. Então, a gente observa aqui, fala em preparação, em méritos pessoais, para focalizar e dar ênfase aqui à língua portuguesa e à matemática apenas, para melhorar o rendimento escolar. O foco, quando se fala em educação, não deve ser os méritos pessoais. E a alternativa fala até língua portuguesa e matemática, excluindo todas as outras disciplinas. A BNCC tem o objetivo de garantir aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades comuns. A meta não é o mérito pessoal, não é a preparar o estudante para concurso, não é esse o objetivo maior da educação. Terceira, participar de ações colaborativas na escola, a partir de um planejamento coletivo em que se utilizam os índices obtidos em avaliações externas como mais um elemento de análise da realidade escolar, sem desconsiderar a realidade de cada aluno. É uma prática que contribui para a formação não só do estudante, mas também do profissional. Sim, você pode ter a avaliação externa como mais um elemento. Aí sim, aí vai haver a colaboração, aí vai haver um planejamento coletivo. O trabalho não tem como foco preparar o aluno para fazer essa prova. Os resultados dessas podem colaborar, podem levar à discussão de uma nova metodologia, de uma nova prática educativa. Isso entre todas as demais. Seria um braço, né? Ou se a gente vê uma árvore, o galho de uma árvore num organograma. Está correta a terceira. Quarta, de posse dos resultados das avaliações externas, o docente deve embasar-se nos fundamentos da pesquisa educacional para identificar avanços e problemas pelos quais passa a escola e, a partir desse diagnóstico, propor ações para melhorar o processo educativo. E exatamente o que está escrito na alternativa 4. Serve como um diagnóstico para você avaliar o trabalho que foi feito, o resultado da prova, e, em cima disso, você vai propor novas estratégias. Então, você vai usar a prova
externa como um parâmetro para melhorar. É como se fosse uma autoavaliação. Aquilo que o aluno fez está avaliando o aluno, está avaliando o seu trabalho, o trabalho do professor, de como ele pode usar esse resultado para identificar avanços e problemas e levar isso para uma pesquisa entre todos os professores envolvidos lá na unidade escolar, dentro da escola. Bem, pessoal, então nós três estamos aqui agora, ao vivo, eu, professor Eudes, a professora Neide, então, só voltando aqui, né? Então, nós vimos que a 1 e a 2 estão incorretas, a 3 e a 4 corretas, então, pelas alternativas aí, seria a letra C. A 3 e a 4 estão corretas. Professora Neide, professora Claudilé, vou aqui tirar o compartilhamento. Um grande abraço para todos. Passo a palavra para a professora Claudiné. Um abraço, bons estudos e vamos seguindo. Grande abraço a todos. Foi muito bom estar com vocês aqui. Abraços. Abraço, tchau.